Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022. Para você que nos acompanha pelo Spotify, tem um convite especial. Neste mês da Bíblia, que tal aprofundar um pouco os estudos bíblicos? Então procure a gente lá no YouTube, no canal Peregrinos do Rossio e na playlist Estudos do Evangelho de São João. Você vai ter os detalhes deste evangelho explicado versículo por versículo, exatamente do jeito que você sempre sonhou. E este estudo retorna dia 15, então corre para lá e acompanhe o nosso grupo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, autor da bondade e beleza das criaturas, concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia e que o vivamos no amor generoso e serviçal a vós e a nossos irmãos e irmãs. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou uma noite inteira em oração. Ele reza para saber quem escolher e escolhe os 12, cujos nomes estão nos evangelhos e que receberão o nome de apóstolo. Apóstolo significa enviado, missionário. Eles foram chamados a cumprir uma missão, a mesma missão que Jesus recebeu do Pai. João capítulo 20. Marcos traz ainda uma outra informação e diz que Jesus os chamou para estar com ele e os envia em missão. Marcos capítulo 3. Com pequenas diferenças, os nomes dos 12 são os mesmos nos evangelhos de Mateus, Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 6. A maioria desses nomes vem do Antigo Testamento. Por exemplo, Simão é o nome de um dos filhos do patriarca Jacó, Gênesis 29. Tiago é o próprio nome de Jacó, Gênesis 25. Judas é o nome do outro filho de Jacó, Gênesis 35. Mateus também tinha o nome de Levi, Marcos capítulo 2, o outro filho de Jacó, também Gênesis 35. Dos 12 apóstolos, 7 têm o nome que vem do tempo dos patriarcas. 2 vezes Simão, 2 vezes Tiago, 2 vezes Judas e 1 vez Levi. Isso revela a sabedoria e a pedagogia do povo. Através dos nomes dos patriarcas e matriarcas dados a seus filhos e filhas, as pessoas mantêm viva a tradição dos antigos e ajudam as próximas gerações a não perderem a sua identidade. Quais são os nomes que damos aos nossos filhos e filhas hoje? Você sabe por que você tem este nome? Conte para mim aí nos comentários do YouTube ou no Instagram, padre.heriberto. Gostaria muito de saber.
Depois de você, vou dizer por que me chamo Heriberto. Sabia que é por causa de um padre? Mas isso lá no Instagram. Descendo do monte com os 12, Jesus encontra uma imensa multidão que tenta ouvir sua palavra e tocá-lo, porque sabia que estava emitindo uma força de vida. Entre essa multidão haviam judeus e estrangeiros, pessoas da Judéia e também de Tiro e Sidônia. Eram pessoas abandonadas, desorientadas. Jesus acolhe todos aqueles que o procuram, judeus e pagãos. Esse é, inclusive, um dos temas favoritos do Evangelho de Lucas. Essas 12 pessoas, chamadas por Jesus para formar a primeira comunidade, não eram santos. Eles eram pessoas comuns como todos nós. Eles tinham suas virtudes e seus defeitos. Os evangelhos informam muito pouco sobre o temperamento e o caráter de cada um deles, mas o que eles dizem, mesmo que pouco, é motivo sim de consolo para nós. Pedro era uma pessoa generosa e cheia de entusiasmo, Mateus 14, mas no momento do perigo e decisão, seu coração se torna pequeno e recua, Marcos capítulo 14. Jesus chega a chamá-lo de Satanás, Marcos capítulo 8, mas também de pedra, Pedro. O próprio Pedro não era pedra, ele se torna pedra, ele se torna rocha, porque Jesus reza por ele, Lucas 22. Tiago e João, irmãos, estão dispostos a sofrer com e por Jesus, Marcos 10, mas foram muito violentos, Lucas 9. Jesus os chama de filhos do trovão, Marcos 3. João parecia ter um pouco de ciúmes. Ele queria Jesus apenas para o seu grupo, Marcos capítulo 9. Filipe tinha um jeito acolhedor. Ele sabia colocar os outros em contato com Jesus, João capítulo 1. Mas não era muito prático na solução de problemas, João capítulo 12. Às vezes ele era muito ingênuo. Houve um momento em que Jesus perdeu a paciência com ele. Estou há tanto tempo contigo e você ainda não me conhece, Filipe. João capítulo 14. André, irmão de Pedro e amigo de Filipe, era mais prático. Filipe recorre a ele para resolver problemas, João capítulo 12. André faz o convite a Pedro, João capítulo 1, e André encontra o menino com 5 pães e 2 peixes na multiplicação dos pães, João capítulo 6. Bartolomeu parece ser o mesmo que Natanael. Ele era da região da Judéia e não podia admitir que algo bom pudesse vir de Nazaré, João capítulo 1. Tomé sustentou sua opinião uma semana inteira contra o testemunho de todos os outros apóstolos, João capítulo 20. Mas quando viu que estava errado, não teve medo de reconhecer o seu erro. Ele foi generoso, disposto a morrer com Jesus, João capítulo 11. Mateus, ou Levi, era cobrador de impostos como Zaqueu, Mateus 9, Lucas 19, eram pessoas que praticavam injustiças, roubavam e eram odiados pelo povo. Simão, por outro lado, parece ter pertencido ao movimento que se opunha radicalmente ao sistema do Império Romano. Por isso também o chamavam de Zelote, Lucas capítulo 6. O grupo dos Zelotes planejava uma revolta armada contra os romanos. Judas era quem cuidava do dinheiro do grupo, João capítulo 13. Ele traz Jesus. Tiago de Alfeu e Judas Tadeu, destes dois, os evangelhos não dizem absolutamente nada, exceto cita o nome. Com qualidades e defeitos, estes foram os escolhidos. O critério de escolha, só Deus é quem sabe. São Liberato de Louro. Liberato nasceu no século XIII, na pequena vila de Louro, na Itália. Era filho de um grande dono de terras. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, se retirou ao pequeno convento de Sofiano. Ali vestiu o hábito da Ordem dos Frades Menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes lhe valeu a fama de santidade. No livro Florzinhas de São Francisco, encontramos o seguinte relato sobre ele. No convento de Sofiano, o frade Liberato de Louro
vivia em plena comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a se elevar do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, pousando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre, entregue ao trabalho, penitência e à oração contemplativa. Quando atingiu a idade de 45 anos, caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. No auge do sofrimento, sentia-se consolado por Jesus Cristo e por Maria e nunca reclamou das dores que sentia. Não sabemos ao certo o dia do seu falecimento. Somente no século XIX, após um complicado e atrapalhado processo de canonização, é que o seu culto foi reconhecido pelo Papa Pio IX, que lhe deu a autorização canônica para ser chamado de santo. Criador do céu e da terra, Deus de amor e de bondade, concedei-nos pelos méritos de São Liberato alcançar a simplicidade de vida necessária para bem viver nossa vocação neste mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça para você, que é também escolhida e escolhido por Deus. E a grande aventura desta vida é ir descobrindo o chamado divino. Coragem!